Tudo bem, pessoal? Justiça com as próprias mãos. O que vocês acham dessa ideia? Ultimamente a gente tem visto muitas notícias de supostos justiceiros, pessoas que fazem justiça com as próprias mãos, né? E muita demagogia em torno desse assunto. Gente sendo torturada, ladrões, menores infratores, né, marginais, sendo agredidos até pelas próprias vítimas deles, né, depois que são roubadas. Você acha que essa forma de justiça estaria correta, estaria extrapolando? Bom, independente dessa dúvida, é interessante notar que a população está cada vez mais reagindo devido à falta de policiamento na hora certa, principalmente no momento em que a criminalidade está acontecendo. Nós não temos polícia para atender, e isso acaba tornando a população vítima, né? Só que há muitas coisas a serem discutidas antes da gente achar que deveria ser feita justiça com as próprias mãos, por quem é roubado, por quem é assaltado, por quem perde um ente querido também. Um dos assuntos que tem a ver com esse vídeo é redução da maioridade penal. Eu fiz esse vídeo aqui, né, dizendo que eu assinei um abaixo-assinado pela redução, né, embora com a pulga atrás da orelha, porque estou com dificuldade para saber se o ideal é isso mesmo, né? Outra coisa que me deixa em dúvida, né, se devemos reduzir a maioridade penal, levando-se em conta que há muitos crimes que são cometidos por menores, e também que menores orientados por maiores cometem crimes, ou até assumem os crimes que são cometidos por maiores, orientados por eles, obviamente. Bem, mas voltamos à questão da justiça com as próprias mãos. Essa semana, aliás, da semana passada para cá, a gente tem visto uma onda de supostos justiceiros, né, fazendo justiça com as próprias mãos com pessoas que cometem alguns crimes, né? Infelizmente, isso tem a ver com a falta de polícia, com a população cansada de sofrer nas mãos de criminosos, menores ou maiores, né, que por conta da falta de segurança, por conta da falta de policiamento. Aí a gente vê aquele caso da semana passada em que um garoto, né, um jovem, foi amarrado, né, depois de ser, esse caso aí no meio, né, depois de ser pego pelos justiceiros. Esse aqui, mais escuro aqui do lado, aqui, onde eu estou colocando o mouse aqui, né, é de uma história de um garoto, né, que também cometeu um crime e chegou a ser despido pela população. Foi amarrado completamente nu. Isso são casos que eu sinceramente acho o seguinte: eles são menores de idade, né? Eles não vão para a cadeia, pelo menos não por muito tempo, né? E saindo da cadeia, talvez eles cometam mais violência ainda, se tornem mais violentos com a próxima vítima deles, né? Eles vão descontar essa tensão, essa frustração que eles estão sofrendo aí na próxima vítima que eles fizerem. Esse é o efeito colateral dessa ideia de justiça com as próprias mãos, justiça privada, ou coisa do tipo. Aqui fica bem claro, né? Justiça com as próprias mãos. Mais um bandido amarrado e preso. É onde a população, onde até as vítimas
onde até a vítima é que se torna violenta, é que se torna perigosa. Mas aqui no Piauí, onde eu moro, aconteceu um caso que eu acho que tem até vídeo, né? Um vídeo até uma situação até mais absurda. Eu sei que é um criminoso, né? É fruto da ausência do Estado, né? A polícia está investigando esse caso para prender o pessoal que fez isso aqui, né? Suspeito de roubo é amarrado em formigueiro, no Piauí, né? Um rapaz, né, acusado de roubo, que foi colocado no formigueiro, foi espancado, né? Note que é um rapaz que foi espancado, né, pelo rosto aí, bastante desfigurado pelos golpes que sofreu, né? E por conta disso, né, a justiça está investigando, né? Mas aqui tem um vídeo que mostra, inclusive, ele sendo colocado num formigueiro. Isso aconteceu lá em Teresina, no Piauí. Isso é fruto, como eu acabei de falar, né, da falta de segurança. Se o povo está fazendo justiça com as próprias mãos, é porque nós não temos segurança. E, aliás, isso acontece também porque, não havendo segurança, as vítimas se sentem desamparadas. A maioria das pessoas se sentem desamparadas, né? Eu confesso que eu fico extremamente revoltado quando eu vejo certos crimes, quando eu vejo no noticiário, né? Crimes que surpreendem, que deixam a população estarrecida, né? Todo mundo acaba sentindo, né? Muitas vezes a gente banaliza, né? No passado eu apenas assistia, né? Mas hoje às vezes eu sinto, né? Muito mais quando eu vejo um pai ou uma mãe que perdeu o próprio filho, falando na televisão, pedindo por justiça. Quando eu vejo um cidadão que perdeu tudo, que teve parte do seu patrimônio comprometida ou roubada ou até mesmo destruída por conta da atitude desses marginais. A população ela se sente desamparada e acaba esses aí fazendo justiça com as próprias mãos, né? Eu confesso que eu até acho que eu mudaria de opinião a respeito de redução da maioridade penal ou até mesmo pena de morte, né? Eu não sou a favor de pena de morte, pelo menos no discurso que eu estou dando agora, né? Mas eu não sei como eu estaria discutindo aqui se eu fosse um pai que acabou de perder o filho no assalto, né? Se eu tivesse acabado de perder uma pessoa muito querida minha no assalto para um criminoso, como que eu me comportaria, né? Agora, eu sou contra a pena de morte, sou contra até a prisão perpétua. Sou a favor da reabilitação do criminoso, do preso. Porque eu acho que é nesse ponto que o Estado está errado, que o Estado não está fazendo a coisa certa. Eu vou mostrar por quê. Além desse vídeo aí, né, redução da maioridade penal, que eu, de certa forma, defendi, devido ao grande número de crimes, né? Eu mostrei aqui percentual, mais embaixo aqui na barra de descrição, aqui são vários percentuais, várias notícias aqui de crimes, do crescimento, né, das estatísticas dos crimes cometidos por menores de idade. Aqui, só que eu também mostro um outro ponto, né, aonde o Estado falha realmente, né? Caos na educação pública infantil. Motivos do caos da educação pública infantil. Eu vou deixar esse vídeo na barra de descrição.
A educação infantil, como eu coloquei, como eu falei nesse vídeo, né, ela não está recebendo a atenção merecida pelo Estado. O Estado está muito mais preocupado com a educação universitária, né, onde jovens, né, e adultos desejam, anseiam entrar na universidade. E como todo mundo sabe, a educação ela é fundamental para tirar esses jovens, né, essas crianças, do ócio, do marasmo que leva à criminalidade. É necessário construir quadras poliesportivas, é necessário construir, dar atenção à cultura para atrair mais os jovens, para atrair mais as crianças. Tudo começa da infância, né? Você precisa ter uma educação de qualidade a partir da infância, a partir de quando você é uma criança. O Estado brasileiro tem um monte de programas aí voltado para aqueles que já querem entrar na universidade, aqueles que já têm a partir de 17, 18 anos de idade, mas tudo começa a partir da infância. O Estado tem que se voltar, tem que se dedicar a criar uma educação infantil decente, que atenda a todas as crianças, que dê e que seja uma educação de qualidade. Aliado a isso, tem que ter atrações culturais, tem que se investir na cultura para atrair mais os jovens, né? Para atrair as crianças, né? Embora seja interessante discutir a redução da maioridade penal, tem um outro assunto que deve ser discutido além disso. O Brasil não cumpre metas para a criança. Bem, aí você vai ler, né? O Brasil não cumpriu a maioria das metas que assumiu perante a comunidade internacional durante o Encontro Mundial de Cúpula para a Criança, realizado em Nova York, Estados Unidos, em setembro de 1990. Eu não sei se 1990 deve ter sido o ano de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que antes da gente discutir redução da maioridade penal, o Brasil tem que cumprir essas políticas públicas que assumiu, né, para a infância, né? O Brasil não cumpriu a maior parte delas. A maior parte dessas políticas ainda continuam ao Deus dará. O Brasil ainda tem muito que fazer, a gente ainda tem muito que cumprir, a gente tem que criar escolas, como eu acabei de falar, né? Construir mais escolas para atender a todas as crianças, a todas essas crianças em idade escolar, né? Não só escolas, como quadras poliesportivas, né? Para atender a todas elas, né? Para a gente evitar esses menores infratores, né? Para amanhã a gente não reclamar. Por quê? Porque da maneira como está, a gente está combatendo o efeito da violência, o efeito do maior problema do Brasil em relação à infância e à adolescência, e não à causa, né? E para isso eu vou deixar um vídeo aí, aí na barra de descrição, que é de um canal que eu estou inscrito, né, chamado As Árvores Somos Nós. O nome do vídeo, né, é As Árvores Somos Nós, que diz exatamente o que eu estou querendo colocar aqui a respeito de combater a causa, ao invés de combater só o efeito. Bom, o Brasil tem que dar mais atenção à educação. E tem que ser com estratégia, tem que ser com muito mais trabalho, com muito mais desempenho, e não somente com essas pseudas políticas que a gente vê por aí, que só servem
inclusive com essa pseudo-justiça, com essas pseudo-medidas judiciais que só servem para combater o efeito e não a causa. Temos que combater a causa da violência, né, aqui no Brasil. E muito obrigado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.